Né, gente? É uma correria danada, né? Todo mundo correndo atrás de muita coisa, presentes, as comidas, as viagens, no trabalho parece que tudo se acumula. Você já reparou que com a chegada do final do ano, a chegada do fim do ano em si já deixa as pessoas mais agitadas? A correria para tentar fazer tudo antes que dezembro termine leva as pessoas a um verdadeiro estresse coletivo. Todo ano é a mesma coisa. Os meses vão passando e quando chega a época de festividades, temos a impressão de que os meses voaram. A sensação de esgotamento físico e a ansiedade ficam mais acentuadas. Estudos mostram que em dezembro o nível de estresse aumenta, em média 75% em relação aos outros períodos. Acho que é natural, o brasileiro sempre deixa para a última hora, né? Natural que para as compras também acabe deixando, então vejo como um processo normal aí. Então a gente corre muito, trabalho, chega em casa, família, filhos, e tudo isso faz com que a gente já fique meio estressada, né? E final de ano é aquela correria com tantas coisas que tem para resolver, então é muito difícil. Eu não acho que seja só uma correria de final de ano de um mês para resolver tudo. É a época que o pessoal tem um pouco mais de dinheiro ou que foi adiando o que eles tinham para resolver ao longo do ano e sobrou tudo para o final do ano. Eu acho que é porque é tanta coisa que a pessoa acaba deixando tudo para a última hora mesmo. Tem trabalho e coisas para resolver das festas no final do ano, então acaba ficando para a última hora os presentes, as compras. E é sempre assim, não tem jeito, né? Eu acho que isso é cultural do país já. Acho que as pessoas acabam deixando para a última hora, protelar as coisas, mas acho que é cultura já. Depois eu vou, aí vê que tem que ser naquele momento. Se não for naquele momento, não dá mais. Aí acaba deixando para o final. No final do ano, junto com os presentes, a ceia, a decoração de Natal e Réveillon, cria-se uma espécie de obrigação moral de sermos felizes, de fazermos planos e realizarmos todos os nossos sonhos. Essa pressão, que muitas vezes não está em harmonia com o momento que cada um está vivendo, pode até desencadear crises de pânico e depressão. Agitação, preocupação com os preparativos das festas e planejamento de férias são comportamentos normais. Mas é preciso saber que tudo tem limite. Fim de ano não pode significar o fim do mundo. É uma loucura de fato. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo o Dr. Ciro Massi, que é médico psiquiatra e clínico geral. Bem-vindo ao Revista mais uma vez, tudo bem? Muito obrigado, bom dia. Tudo bem, ótimo. tudo ótimo. A gente deu para perceber nesse VT que as pessoas deram aí alguns diagnósticos diferentes, cada um fazendo a sua leitura, muita coisa para fazer, falta de dinheiro, enfim, tudo para a última hora. Que leitura que você faz sobre essa agitação excessiva do final do ano, doutor? Olha, o que é viver? É mais ou menos como andar de bicicleta, né? Quem está andando de bicicleta está equilibrado? Quando você anda de bicicleta, você está equilibrado? Sim e não. Se você parar de pedalar, você cai. Então, toda a nossa biologia, todo o nosso emocional gira em torno disso, da nossa capacidade de se reequilibrar, de voltar a um estado de equilíbrio que é sempre provisório, né? Então, quanto melhor tiver o organismo, quanto melhor tiver o teu emocional, mais fácil vai ser você se reequilibrar. A época do ano, classicamente, é alguém te empurrando na bicicleta, quer dizer, a tendência é você se desequilibrar. Então, você deve tomar algumas atitudes, algumas medidas para tentar voltar a esse equilíbrio mais rapidamente, mas vai desequilibrar. Não tem como. E aí muitas pessoas acabam desenvolvendo outros tipos de distúrbio, né? Além, claro, ansiedade e estresse, a gente já sabe que começa aqui, só que vai acabar repercutindo no corpo inteiro. No mínimo uma torcicolo, no máximo doenças muito piores, que isso pode acabar gerando justamente por essa somatização. E até mesmo uma questão mais grave, uma depressão, uma melancolia, isso pode acontecer nessa época também? Pode sim. Olha só, qual é a glândula? Temos várias estruturas do organismo que nos preparam para esse reequilíbrio. Uma dessas estruturas é a glândula chamada adrenal, antigamente chamada de suprarrenal, fica em cima do rim. É uma glândula pequenininha que fica em cima do rim. Ela libera um hormônio chamado cortisol. E esse hormônio é o que nos prepara para esse equilíbrio. Bom, se ele for excessivamente excretado, ou seja, se o meu reequilíbrio for muito exigido, essa glândula pode desregular. Então, o excesso de cortisol, ele facilita, por exemplo, o aparecimento, não é que ele causa, ele facilita, a pessoa já tinha um transtorno de pânico, já tinha uma tendência à depressão e aquilo pode piorar com esse excesso de cortisol, né? Então a gente hoje trata tanto o emocional quanto a glândula suprarrenal, antiga, né? A glândula adrenal, o cortisol.
Também ele pode chegar, aí é uma coisa mais crônica, mas ele pode chegar num estado de exaustão. Então vamos imaginar que o indivíduo teve um ano muito estressante, ele teve que liberar muito cortisol para se reequilibrar e chega, então ele está com, como a gente diz, né? Está com um pé no buraco e outro na casca da banana. Aí vem o final do ano, vem o final do ano e dá um empurrão. Tá. Então a glândula pode chegar no que a gente chama de exaustão, né? Sim. Ela não chega em exaustão total, ela falha, né? Então a pessoa começa a ter sintomas de grande cansaço, de grande fadiga, não consegue dormir. Um sinal bem característico é que ele dorme no final de semana, 12, 14 horas, continua acordando cansado, a energia falta, né? As mulheres podem localizar isso depois de uma fase da vida, porque normalmente ela aumentou o peso e não consegue perder, ela está muito agitada, ela está muito inquieta, muito ansiosa, e à noite ela não consegue dormir, quer dizer, não consegue produzir nada útil. A inquietação dela não se traduz em atos úteis. Isso normalmente reflete um estado de desequilíbrio, tem que procurar um médico para poder entender o que está acontecendo. Esses sintomas que você falou já são sintomas de uma pessoa que está estressada num nível mais elevado? Sim, já está beirando a estafa. Como é que a pessoa pode começar a perceber que o estresse está começando a causar algum tipo de consequência na vida dela, que o estresse já está pendendo para um lado ruim? Que tipo de sintoma que ela pode ter? Claro, nós temos vários mecanismos então para nos manter em cima dessa bicicleta, nos mantermos equilibrados. Por exemplo, o sono. Então o sono ele tem que ser satisfatório, você tem que acordar, né? Quem está cansado, olha, é só cansado. Então a pessoa que está cansada faz um lanche gostoso, come uma salada, descansar, né? dorme, acorda legal, outro dia, Mas tem gente que já acorda cansada. Isso, esse é um problema. Então o sono não está reparador, o sono não está conseguindo reparar. E assim, quando a gente dorme, nós passamos um quarto de um terço da nossa vida dormindo. O que significa isso? Que o sono não é uma atividade passiva. Tem uma fase do sono, por exemplo, chamada fase delta, em que toda manhã a musculatura ela se repara. Então tem pessoas que tem, por exemplo, começa a doer aqui, dói aqui, dói aqui. É que você está com idade, está idade do côndor, né? Com dor aqui. Não. Então essas dores musculares migratórias podem ser um sinal de que o organismo está num grande desequilíbrio, que ele não está conseguindo se reparar. Todo o nosso emocional, ele se recupera durante a fase REM, que é a fase dos sonhos. Não precisa lembrar, mas enquanto você sonha, ele se reequilibra. Os radicais livres do cérebro são terríveis, eles são varridos normalmente durante o sono, né? Então, Mas tem gente que não atinge essa fase enquanto dorme. Todo o sono está desregulado, né? Então, o indivíduo acorda, por exemplo, às 4 horas da manhã, não dorme mais, ou acorda extraordinariamente cansado. Outro fator de reequilíbrio é o próprio apetite, né? O organismo desregula de uma tal maneira que o indivíduo, ou ele não tem mais apetite nenhum, ou ele começa a comer muito, né? Para tentar se recuperar. Enfim, são tentativas do organismo voltar a bicicleta para um estado de equilíbrio que não está conseguindo. Então, aí precisa de uma ajuda externa. Bom, a gente já viu como o estresse pode ser prejudicial à saúde. O que causa isso no final do ano? Realmente a gente pode estar... E aí é um diagnóstico que cada um tem que fazer de si, né? Realmente você está colocando mais coisas na sua agenda do que você dá conta? Será que não era hora de você repensar isso, né? Para fazer o final do ano realmente uma época gostosa, uma época tranquila e sem essa necessidade de felicidade, como muita gente prega, que Natal a gente tem que estar feliz e sorrindo o tempo todo. Basta agir naturalmente, como se fosse uma época do ano normal, né, doutor? Que dicas que você daria para que as pessoas conseguissem passar por esse período sem se estressar tanto? Primeiro, os hábitos de vida mais tranquilos que a maioria das pessoas conhece. Manter sua atividade física regular, manter seus hábitos alimentares de uma boa qualidade, isso não é tão complicado, são 5 a 6 porções de frutas e vegetais por dia, procurar respirar, procurar caminhar lentamente. Mas na mente, eu tenho 4 pilares, 4 recomendações que me parecem importantes. Porque essa época é uma época de repassar o que aconteceu, de balanço da própria vida. O primeiro é o seguinte, se pergunta, olha, eu tive controle, eu tive influência sobre aquilo que aconteceu. A maior parte das vezes a gente confunde. Você tem influência, mas você não tem controle. Ué, se não tem controle, não tem controle. Você vai fazer o quê? Né? Você tem controle. Só resta aceitar, né? Só resta aceitar, né? Só aceitar. Nessa aceitação, você também pode se perguntar o seguinte, olha, o que eu aprendi com isso tudo? Uma das maiores forças que você pode ter é quando você dá um sentido para as coisas que aconteceram na sua vida. Então, quando você olha e fala, não, peraí, eu saí disso aqui mais fortalecido. O terceiro pilar seria a velocidade em que as coisas estão acontecendo na sua vida. Nós temos pressa, uma pressa muitas vezes descabida. O tempo todo. Né? E o quarto pilar é olhar a sua vida como um todo, não olha de uma maneira particular, não olha só aquele momento, olha todos os anos de vida. E nesse sentido,
manter uma atitude de não perfeccionismo. Como é que você reconhece quando a gente está pensando de maneira perfeccionista? É o famoso sim, mas... mas, esse vírgula, mas, o tempo todo. É paciente meu, com enxaqueca, eu atendo bastante, que tem esse mecanismo, sim, mas, fala, primeira coisa é mudar isso, depois é o remédio, né? Então, é uma pessoa que já está vivendo inconformada, porque sempre poderia estar diferente ou melhor na nunca cabeça tá bom, dele. nunca tá bom, sim, mas. Acho que essa reavaliação que as pessoas fazem no final do ano também, né? Tem aquela coisa de repensar o que aconteceu durante o ano, os erros, os acertos. Muitas pessoas acabam ficando muito mais focadas, muitas vezes, nos erros do que nos acertos, ou se focar nos erros, seria interessante que focasse no aprendizado que aquele erro trouxe, né? Como você acabou de dizer. Perfeito. O nosso cérebro, ele foi formatado, ele está preparado para perigo. Né? Os nossos ancestrais da Idade da Pedra, eles foram formatados para isso. Então, assim, a gente sempre dá mais atenção naturalmente, automaticamente, para o problema. Mas, olha, propositalmente, tem que focar no positivo. Aliás, existe uma estratégia de que todo dia, antes de dormir, você tenta ver três coisas que você agradece ou que você aprendeu. Né? Só isso, o fato, já tem um monte de estatística a respeito, te dá um índice maior de felicidade. Porque você faz as áreas cerebrais do otimismo funcionar de uma maneira. Porque se deixar no automático, o pessimismo tende a ganhar, o alarme tende a ganhar. Então, mantendo o equilíbrio, né, do organismo, a biologia, a cuca legal, olha, feliz ano novo. E se deixar tudo pro final do ano também, a gente fica doido, né? Legal fazer Sim. diariamente. Adorei essa dica. Que bom. Sempre muito bom conversar com você. Muito Obrigada, obrigado, viu, doutor? Até a próxima. Doutor Ciro Massa esteve com a gente hoje, ele que é médico, psiquiatra e clínico geral. Claro que vai voltar ao Revista da Cidade mais vezes pra gente voltar a conversar. Obrigada, Muito viu? obrigado. Muito bom. E feliz ano novo pra você também. Para todos nós. São dicas.